Agora o desporto, está aí mais um campeonato da Europa de futebol e a dimensão do fenómeno justifica a presença entre nós de José Carlos Lima, que é o coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto. Boa tarde, José Carlos, obrigado por estar no programa Eclésia. É um fenómeno de massas o futebol, não vale a pena dizê-lo, as pessoas emocionam-se, mobilizam-se particularmente nestes momentos de grandes competições. É um elemento muito agregador, as pessoas até alteram os seus horários para se reunir com os amigos à volta de um televisor e acompanhar os jogos. É um fenómeno onde o humano está muito presente também. Sim, o desporto, e concretamente esta modalidade do futebol, na grande maioria dos países, é realmente a modalidade agregadora que mais se pratica e que realmente também promove grandes paixões, não é? E o futebol realmente é um desporto que agrega as pessoas de uma forma também identitária, que consegue levar os adeptos atrás de um clube, a encarnar o clube como sua casa, a tornar o clube seu, e portanto é um poder bastante grande. Aliás, se virmos os momentos desportivos maiores que existem, são também, ao mesmo tempo, os maiores, digamos, eventos mundiais. Estamos a falar dos Jogos Olímpicos, estamos a falar de um campeonato do mundo de futebol, de um campeonato também europeu de futebol. São realmente esses momentos mais importantes para as sociedades, digamos assim, a nível universal. E porquê? Porque realmente o futebol consegue isso, consegue a paixão, consegue a identidade, consegue que nós nos estamos também acolhidos por alguém que é extraordinário, que, de certa forma, eu me projeto, digamos assim, nesses jogadores, nesse clube, para ser campeão, para ser bom, e, portanto, o futebol tem esse poder, não é? E tem também problemas inerentes ou riscos, digamos, porque por vezes há mecanismos de transferência, de frustrações que depois acabam por terminar no recinto desportivo, até de interação, muitas vezes, com os adeptos e com os jogadores, fenómenos de racismo. Às vezes somos confrontados com isso na comunicação social. Coordena este Plano Nacional de Ética no Desporto e falamos da ética, os valores. É algo que tem que estar forçosamente presente também neste fenómeno de massas. Sim, se reparar, os grandes lemas, aliás, o lema deste europeu é Juntos pelo Futebol, tem sempre antes também outros lemas de promoção dos valores. Não ao racismo, o respeito, a frase respect, que é a chave, revela um pouco essa preocupação da UEFA e das entidades que coordenam o futebol pelos valores, pela dimensão dos valores. Porquê? Porque essa dimensão da paixão, essa dimensão da certa irracionalidade, essa dimensão também do negócio, é a parte um pouco negativa deste fenómeno desportivo. E essa parte negativa provoca realmente um desequilíbrio a nível dos valores. E temos que nos preocupar por isso. O Plano Nacional de Ética no Desporto é um plano preventivo, que vai muito às escolas, aos clubes, que dinamiza muitas ações de formação, produz recursos pedagógicos. Para quê? Para dizer, olhem, o desporto tem um conjunto de valores, o respeito, a amizade, a promoção do caráter, o crescimento com a comunidade, etc., que nós temos que proteger e velar e cuidar, porque se esses valores desaparecem, nós não temos desporto, o desporto não tem essa dimensão social. Aliás, a UEFA tem nos seus escritos fundamentais uma frase interessantíssima que é: o futebol, antes de ser um espetáculo ou um negócio ou o que quer que seja, é um jogo. A UEFA diz isto para quê? Para proteger aquilo que é fundamental no futebol, que é o jogo, que são os valores do jogo, não é? E não tanto aquilo que, se calhar, as pessoas e a comunicação social se agarra, que é o espetáculo, que são os números, etc. Não é? Quem estará particularmente atento a este calendário de jogos que se segue e que começa já amanhã, são muitas crianças que também frequentam muitas escolas de futebol, escolinhas de futebol, como agora se diz. É um fenómeno também crescente e referia que o Plano Nacional de Ética no Desporto está muito atento também a estas realidades. Que género de proximidade têm? Que género de ferramentas pedagógicas vão trabalhando também junto desta camada etária? Sim, eu como disse, nós fazemos sessões, aliás, a Federação de Portuguesa de Futebol
digamos, na sua modelo de certificação dos clubes, dessas tais escolinhas, obriga, de certa forma, a que os clubes tenham a bandeira da ética e também tenham sessões de sensibilização para pais, para os miúdos, e, portanto, atuamos muito nessa dimensão da prevenção e educação. Mas, digamos que nós temos de ter em atenção de que o desporto, por vezes, tem esses escapes mais negativos. E a prevenção é realmente um vetor fundamental que nós temos que trabalhar e, sem dúvida, que cada vez mais os clubes se preocupam com isso. No nosso tempo, e dos mais velhos que estão lá em casa, se calhar os miúdos jogavam na rua, não havia as escolinhas que hoje existem, e realmente as escolinhas hoje, de certa forma, é também um negócio para os clubes. E o que nós temos que ter atenção é que essas escolinhas não podem ser, digamos, um fator de stress, de pressão dos miúdos, dos próprios pais. Não é? Os pais também não podem ser fatores de stress para os miúdos. Exatamente, ali o Cristiano Ronaldo, não é? E acho que falta um bocadinho essa dimensão da rua, não é? Do prazer de jogar. As crianças têm que ter o prazer de jogar e de se realizar, de ser felizes de jogar com o outro. E muitas vezes os pais não são bons exemplos. E nós também atuamos nessa vertente. E o desporto é uma escola de valores. A Igreja também está atenta a essa realidade. Recentemente, o dicastério tutelado por o cardeal português, Tolentino Mendonça, também refletia sobre o fenómeno da prática desportiva. É importante também a Igreja fazer caminho neste itinerário que é formador a todos os níveis, em termos valorativos para a humanidade hoje em dia. Sem dúvida, porque o desporto tem esta capacidade que nós já falamos, fundamental como uma atividade humana que é, e a Igreja deve olhar para este fenómeno, esta atividade humana, de uma forma muito acutilante e interessada. Porque, aliás, o Papa Francisco, em 2018, criou o documento Dar o Melhor de Si, que é o documento que realmente a Igreja olha para o desporto de uma forma mais interessada, e falou no cardeal Tolentino Mendonça. Ele, em 2016, connosco cria a cátedra Manel Sérgio, Ética, Desporto e Transcendência. No fundo, também para refletir esta ideia de que o desporto, a Igreja tem de olhar para o desporto de uma forma diferente. E neste congresso agora que houve o mês passado, em maio, no Vaticano, Desporto e Espiritualidade, o cardeal Tolentino ficava uma ideia muito interessante, que é, nós, se calhar, a Igreja está à espera que o desporto venha ter com a Igreja. Mas ele inverteu a frase. Não é o desporto que tem que vir ter com a fé, ou estar ao serviço da fé, é a fé que tem que estar ao serviço do desporto. Isto é, esta ideia de sair de si para ir ao encontro do desporto, das atividades esportivas, e este é o desafio que eu acho que a Igreja deve ter, pegando nesta realidade que é de formação de caráter, que é de formação de valores, que é excelente, está aqui, à mão de semear, não é? A própria, falava desta cátedra, proximamente funciona na Universidade Católica Portuguesa, e haverá o colóquio Desporto, Ética e Transcendência, em que vai abordar fenómenos do desporto, a liberdade e a democracia também, nestes 50 anos de 25 de Abril. Esta cátedra, que é apoiada pelo IPDJ, tem um pouco esta missão de olhar o desporto de um prisma diferente, não é? Porque muitas vezes as universidades, a academia em Portugal e não só, olha para o desporto como fenómeno humano, a dimensão da performance, da alta competição, dos números, da saúde, e não tanto numa perspectiva que a cátedra quer dar, que é refletir um fenómeno mais sociológico, mais antropológico e também teológico, daí a dimensão da ética e também da área da transcendência. E todos os anos nós temos realizado um colóquio, e este ano o colóquio é realmente dedicado à liberdade e à democracia, tendo em conta os 50 anos do 25 de Abril, e a ideia é que trazemos um conjunto de peritos que nos ajudem a realmente fazer esta ponte, como é que o desporto pode ajudar a realizar o ser humano, como é que pode promover a liberdade, e também como é que o desporto também é fonte de alienação, isto é, fonte de prisão, de certa forma, não é? Como nós falamos aqui há um bocadinho, realmente o desporto tem esta fonte de ter um conjunto de valores que ajuda o ser humano a ser livre, a se realizar, mas também tem outras dimensões mais negativas que alienam o próprio ser humano e, portanto, limitam essa liberdade. E é esses tópicos que nós, dia 20 de junho,
queremos tratar nesse colóquio. De resto, o desporto em si, e esse colóquio vai abordar essa temática também, acaba por ser uma pedagogia muito abrangente para a vida humana, não é? O desporto disciplina, trabalha o respeito pelo outro, o respeito pelas regras, acaba por ser uma escola de formação para todas as dimensões da vida humana. Sim, sim. O desporto, quando é bem intencionado, quando é, digamos, bem orientado, é um instrumento fantástico para a pedagogia dos valores e a formação do caráter. Nós, por exemplo, o Plano Nacional de Ética do Desporto tem um instrumento que é o cartão branco, que é o cartão, digamos, que permeia esses gestos positivos que há no desporto, em vez do vermelho e do amarelo, nesse sentido da pedagogia que o desporto tem, de realmente ser um instrumento para as famílias, para os clubes, para a sociedade, para a própria escola, ser aqui um recurso de inclusão. Digamos, o desporto tem uma linguagem universal, todos podem jogar, os negros, os brancos, os amarelos, a cultura multicultural também, as diferentes culturas podem, as diferentes religiões. Portanto, há aqui uma base comum que realmente promove o tal diálogo de que se podem juntar no mesmo campo e no mesmo ringue um conjunto diversificado de pessoas e de atletas com culturas diferentes, nesse sentido de promoção do ser humano, de um conjunto de valores para a formação do caráter. Até é uma oportunidade para falar de realidades, hoje em dia, difíceis de abordar, seja com os mais novos, seja até com os mais velhos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da dimensão do sacrifício, da superação, da resiliência, de mudar estilos de vida em função de atingir um bem maior. E isso é o dia-a-dia de um atleta, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não, o desporto ensina-nos e passa esse conjunto de valores, a questão da resiliência, não é? O saber esperar, não é? Por um resultado, o treinar. Há mais derrotas que vitórias, o atleta tem mais derrotas que vitórias. A perseverança, não é? Essa questão da disciplina, a questão do hábito, não é? A repetição. Isto também passa na educação. Nós, para educarmos os miúdos, temos que ensiná-lo repetidamente. Faz isto, faz isto, faz isto. Isto que é o hábito, criação de hábito. É que eu quero essas coisas no imediato, não é? Eu quero e tenho. E o desporto possibilita esse saber esperar, não é? Saber esperar, semear hoje para colher amanhã. Não se pode obter o resultado de uma forma imediata. Aliás, para a ética, o importante é o tal processo de chegar ao resultado. Não o resultado em si, mas como é que tu obtens o resultado. E muitas vezes os pais e os treinadores e os professores, às vezes, reforçam muito o resultado, não é? A meta em si. Mas o processo é muito importante e muitas vezes esquecemos dele. E o desporto ensina-nos a isso mesmo, a dar importância ao chegar ao resultado. Muito bem, José Carlos Lima, muito obrigado por esta reflexão. Ficaremos atentos também a este colóquio, que é no dia 20 de junho, na Universidade Católica Portuguesa, e vamos olhar para este Europeu de Futebol também, com este prisma de valores também, de crescimento. Muito obrigado. Obrigado eu.